Eu sei exatamente o que você está sentindo. Essa dor no peito que parece que vai criar um buraco dentro de você. Pensamentos em looping obsessivos dizendo: por que será que ele foi embora? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela vai voltar? E toda manhã você acorda com a certeza dura e crua de que aquela pessoa que você ama não está mais na sua vida. E o pior de tudo são as pessoas à sua volta dizendo: ah, supera, bola pra frente, isso logo vai passar, como se fosse fácil. Como se você estivesse escolhido sofrer da forma que você está sofrendo. Mas eu estou hoje aqui para te dizer uma coisa fundamental. A sua dor não é drama. A sua dor é real e ela é biológica. Meu nome é Janine Bekenstein, eu sou neurocientista comportamental e hoje eu estou aqui para te ajudar a parar de romantizar o sofrimento. Nós vamos conversar como a neurociência pode te ajudar a entender o que é que finalmente está acontecendo dentro do teu cérebro. E o mais importante, eu vou te dar 3 ferramentas científicas para hackear o seu cérebro e acelerar a sua cura. Se você quer realmente tomar o controle da sua mente, fica comigo até o final, porque a terceira dica é infalível. Bem, vamos falar da ciência do coração partido, fazer um diagnóstico sobre isso. Por que será que dói tanto? Porque parece que você está fisicamente doente. Para a neurociência, a resposta é brutal. Você simplesmente está passando por uma crise de abstinência. Quando você se apaixona, o seu cérebro é inundado de uma poderosa fórmula química. A primeira delas, um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo prazer e pela recompensa. E o que não falar da ocitocina, esse hormônio que te traz prazer, bem-estar, vínculo, mas principalmente confiança. E a serotonina, que também nos traz uma sensação ótima de que você está feliz. O seu cérebro, na verdade, fica viciado justamente dessa fórmula química e você atrela essa fórmula química à presença daquela pessoa. É como se você, então, fosse viciado ou viciada nela, assim como muitas pessoas são viciadas em... Estudos de ressonância magnética demonstram que as áreas do cérebro que são ligadas a partir do momento que você se apaixona são as mesmas das pessoas que são viciadas em substâncias entorpecentes. É nada mais, nada menos que um sistema apurado de recompensa chamado mesolímbico. E aí, quando a pessoa vai embora, a fonte seca instantaneamente. Isso mesmo, o seu cérebro entra em pânico, porque ele quer novamente sentir tudo aquilo. Os níveis então de dopamina despencam, a serotonina cai e um outro hormônio entra em ação, o cortisol, que é o hormônio do estresse. E é por isso, e é só por isso, que quando você está em abstinência da presença daquela pessoa, o seu corpo dói, porque o cortisol promove inflamações, nervos, músculos e dependendo do tempo que isso fica em você, acontece dores insuportáveis, a sensação de sufocamento, inclusive crises de ansiedade, pânico, podem estar acompanhadas disso. O seu cérebro, na verdade, ele não sabe a diferença se você quebrou uma perna ou se você está de coração partido. Ele entende tudo como uma resposta física orgânica. Então é por isso que você sente tanta dor no peito. E claro, usando toda essa questão química justamente nessa área do peito, você pode ter a sensação de sufocamento. Então, meu querido e minha querida, você não está sofrendo por amor. Você está, na verdade, em reabilitação química involuntária. E sabendo disso, nós vamos focar no seu tratamento. E isso nos leva à primeira, mas a mais desafiadora dica: o seu detox neural, ou seja, contato zero. Entenda, o seu cérebro ele é viciado justamente naquela substância que é a pessoa que você ama. Quando você está em recuperação, eliminando toda essa parte química do cérebro, qualquer dose, a mínima dose possível, vai fazer você entrar então novamente em looping químico.
É isso mesmo. Eu sei que é difícil segurar a tentação de olhar as redes sociais, de falar sobre essa pessoa com seus amigos, com as suas amigas, mas é muito importante que você entenda que você é como uma pessoa em reabilitação química. Você precisa zerar o contato, precisa bloquear. Isso não é infantilidade, isso é assertividade emocional, mas mais ainda é assertividade química. Pense em você como uma pessoa que estava viciada quimicamente em tudo o que eu acabei de dizer. Como nós podemos desviciar uma pessoa quimicamente? Deixando ela distante da fonte química. Então, por mais desafiador que seja, eu preciso te pedir, e talvez seja a dica mais difícil de você colocar em prática: bloqueie tudo. Evite conversas com as pessoas sobre isso. E toda vez que alguém citar o nome dessa pessoa ou quiser saber sobre, você diz: eu não gostaria de falar sobre isso agora. E procure realmente não falar. Eu sei que pensar já vai ser bem desafiador. Então, aos poucos, quanto mais você ficar longe dessa química, mais livre você vai estar dela. Está fazendo sentido para ti? Eu espero que sim. Então, se esse conteúdo vai salvar um coração partido, o seu ou de outra pessoa que você conhece, compartilha. Mas antes curte, comenta se você está gostando deste conteúdo. Dica 2, neuroplasticidade ativa, o que a gente chama de recabeando o cérebro. Agora que paramos para alimentar o vício químico, nós precisamos construir algo novo. Tem uma frase que diz o seguinte: que em tudo aquilo que você coloca a sua energia, ali também estará toda a sua atenção. E o contrário também. Onde você coloca a sua atenção, ali também estará toda a sua energia. Física quântica nos traz uma outra sentença que diz que tudo que você foca, expande. Então o que eu tenho para te dizer? Que você foque em coisas que vão reconstruir o seu cérebro. O nome disso é criar novas conexões neuronais, a famosa neuroplasticidade. Eu quero que você pense assim: o nosso cérebro ele é feito por associações, neuroassociações. Então, o restaurante que vocês iam, um caminho que vocês trilhavam para um determinado momento, para ir para o trabalho ou para ir para algum lugar, tudo isso você precisa cancelar dentro do teu cérebro. É como se você pudesse construir uma nova trilha no meio de um mato. Quem daqui não lembra quando era pequeno que nós tínhamos que atravessar às vezes um terreno baldio que tinha uma trilha bem formada dentro daquele terreno? É uma forma muito simples de explicar o que acontece dentro do teu cérebro. Você tem um caminho neural, ou seja, um caminho dentro daquele mato fechado, bem visível, dos lugares onde você comia, quais as brincadeiras que vocês faziam, quais as séries que assistiam juntos, quais os conteúdos que gostavam de conversar. O que é que você precisa fazer? Criar novos caminhos. Então vamos lá. Vamos imaginar esse terreno baldio e esse caminho que você não quer mais passar. A partir de agora você vai fazer um caminho bem distante daquele. Vai abrir novamente o mato. É fácil? Não é fácil, mas com constância diária você vai conseguir abrir essa trilha dentro do teu cérebro. Primeiro vão vir os medos, né? Eu vou fazer isso diferente, eu vou fazer isso num horário diferente, eu vou fazer com pessoas diferentes. É assim que a neuroplasticidade acontece. Aos pouquinhos, aquela trilha lá no mato que você parou de passar vai ficando desaparecida. E aqui você vai reforçando cada vez mais. Assim também acontece no seu cérebro. Então crie novos hábitos, hobbies, conheça novas pessoas, faça coisas em horários diferentes, isso para que não haja neuroassociação com aquilo que remete à pessoa que você já amou um dia. E aqui vai uma dica valiosa. Se você está sofrendo, você precisa, por exemplo, mudar os móveis de dentro da sua casa ou do seu quarto, se você mora com outras pessoas. Você pode começar um novo instrumento ou uma nova língua. Você pode criar coisas novas para que justamente a sua energia esteja toda ali, porque a sua atenção também estará toda ali. Acredite, confie, vai dar certo. E antes de falarmos sobre a terceira dica, que é infalível, eu quero te dar um presente. Toda semana eu honro 3 pessoas gratuitamente
com a neuroavaliação. E o que é isso, Janine? Nada mais, nada menos que uma consulta de mais ou menos 1 hora diretamente comigo ou com o meu time para nós avaliarmos quais são as principais mudanças que você precisa fazer na sua vida. Se você se interessou, comenta abaixo aqui "eu quero" e nós vamos te enviar um link para preencher um formulário. Quanto mais profundo, quanto mais verdadeira fores nas tuas respostas, mais chances tens de estar comigo durante essa 1 hora. Bora lá? Agora a terceira e infalível dica: como gerenciar essa tempestade química dentro do seu corpo. Lembra que lá no começo eu falei da dor no peito? Que também pode vir com uma dor de garganta, com a sensação de sufocamento. Você pode começar a se sentir mais cansado, você pode ter mais sono, e tudo isso é por conta de uma fórmula química que entra em ação quando você fica em abstinência de todo aquele amor que nós já dissemos, que é uma mistura de dopamina, endorfinas e ocitocina. Lembra disso? Pois é. Os hormônios que entram em ação nesse momento é o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Elas servem para uma única coisa na sua vida: luta e fuga. É um sistema muito refinado, mas muito antigo, para te trazer inclusive mais força física para você correr, lutar ou se esconder. Mas acontece que você não está correndo de nenhum leão na savana. Você está apenas em abstinência química orgânica daquilo que você recebeu durante algum tempo. E você não consegue parar de pensar, porque essa dor física, ela não vai embora. Então você precisa fazer algo em relação a ela. E eu tenho algo para te dizer muito especial. Existe uma outra fórmula para você eliminar justamente toda essa química orgânica que te traz dor, que te faz ter sono, que parece que você vai sufocar de tanta dor do amor, não é assim? Você precisa, primeiro, fazer exercícios físicos, porque quando você se coloca em ação física, nem que seja por 20 minutos, você não precisa se tornar um maratonista. Coloca o seu tênis e vai dar uma caminhada por 20 minutos. O seu corpo vai ser encharcado com as endorfinas, aquelas lá que também foram encharcadas quando você está apaixonado, mas elas também são analgésicas para o corpo. Só que mais que isso, ela ajuda a eliminar o cortisol do seu sangue e você vai se sentir um pouco mais ativo. Eu lembro de uma determinada época que eu passei por isso. Não foi exatamente dor de amor, foi uma decepção muito ruim, de uma traição muito ruim, de uma pessoa que eu amo muito. Ela me enganou, me traiu de uma forma que eu quase achei que eu não ia suportar de tanta dor. Pois foi nesse momento que eu coloquei em prática tudo que eu aprendi com a neurociência. Eu lembro que eu fiquei por algumas horas muito ruim. E eu dizia para o meu cérebro: ei, cérebro, nós estamos de luto por conta do que aconteceu, está tudo bem. Só que depois que passou algumas horas, eu chamei as minhas amigas e disse para elas: nós temos que sair para dançar. Como elas não podiam naquela noite, eu acabei marcando para a noite posterior. Mas o que eu fiz naquele sábado de manhã que eu acordei? Eu fui bem cedo para a academia e eu fiz bastante força, ou seja, eu subi um pouco a graduação dos meus pesos na musculação e acabei criando, inclusive, uma leve inflamação, ou seja, cada vez que você sobe o peso na academia, você cria uma inflamação. E essa inflamação, então, chamou a atenção do meu cérebro. Acontece que quando você se dispõe a fazer exercício físico, quando você encharca de dopamina e ainda associa um pouquinho da inflamação de ter passado ali, né, de ter feito uma força maior, de ter caminhado 15 minutos a mais, você ativa uma área do cérebro também de proteção. Em vez, então, do cérebro estar todo concentrado naquela área do sofrimento, o que ele vai fazer? Ele vai mandar toda aquela energia, todos os nossos operadores, né, dentro do cérebro, para cuidar das tuas lesões que você acabou de fazer. E durante a noite, então, eu encharquei o meu coração de ocitocina, dopamina e serotonina. Isso mesmo, porque eu estava dançando com as minhas amigas. Dançar também substitui a caminhada, o exercício físico. Eu precisava de toda essa química. Adivinha o que aconteceu? Eu tive mais clareza no domingo, naquela semana posterior, para decidir o que eu precisava decidir em relação ao que tinha acontecido.
Ia mudar o que aconteceu? Não, mas o que mudou foi justamente dentro de mim a percepção de como aquilo aconteceu, como eu deveria resolver. Ou seja, eu não estava mais viciada naquela química com aquela pessoa que me traiu. E simplesmente eu estava à distância, avaliando a situação para poder tomar as decisões mais assertivas daquele momento. Agora, o segundo ponto é a questão do sono, né? Você precisa dormir melhor. Então, claro que nesse primeiro momento você vai sentir muito sono, justamente por causa de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Mas o que eu quero te pedir é para você não ficar sem sono. Faça um chazinho quente antes de dormir, tente tomar um banho morno, que também ajuda. O bom também é você pegar um caderno, uma folha e colocar tudo no papel e simplesmente colocar uma música relaxante e dormir. E principalmente porque você entra em sono REM, ou seja, em sono profundo, as suas memórias conseguem ser mais processadas. E esses traumas emocionais, eles vão ficando de lado. Porque lembra, primeiro, você cortou o vício químico. Segundo, o que você fez? Você criou neuroplasticidade. Você foi lá e começou coisas novas. Agora o seu cérebro já está livre destas coisas e criando coisas novas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um processamento de memórias de longo prazo. Então, se você pensou menos no seu ex naquele dia e pensou em outras coisas mais e colocou mais valência emocional e mais química, ele vai começar a gravar essa coisa nova que você está fazendo mais do que o sofrimento no ex. Isso também faz parte da neuroplasticidade, mas principalmente do filtro das memórias de longo prazo, condensando então aqueles caminhos novos que você está experimentando dentro do seu cérebro. Olha, veja bem, o que você está sentindo agora, eu sei, é horrível, mas é temporário. É apenas a sua biologia tentando se reorganizar. Não se culpe por sentir dor também, não se culpe por se sentir que tenha feito algo errado, mas simplesmente assuma a responsabilidade pela sua própria recuperação. O seu cérebro, ele foi feito para se curar. Dê a ele as ferramentas certas. Corte, crie novas conexões neuronais e cuide do seu corpo. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor o que está acontecendo aí dentro dessa sua cachola do seu coração, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Aqui nós tratamos a mente sem romantismo. E comenta aqui embaixo qual dessas 3 dicas é a mais difícil para você colocar em prática hoje. Vamos conversar, estou aqui para te ajudar. E não esquece de colocar a palavra quero se você tiver interesse na minha neuroavaliação ao vivo comigo, tá bem? Até a próxima!